Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Inteligência Abstrata, trazendo hoje um título que você vai se assustar a princípio, como todo mundo, mas espero que a partir de hoje você tenha uma nova visão sobre o que nós vamos conversar. Então, tá bom? Eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, lá do outro lado do Atlântico, na Holanda, né? Meu amigo e irmão Barend Vorha. Como é que você está, Barend? Tudo bem? Tudo bem, você, Gregor? Vamos Eu estou tocando aqui. ótimo. Falei que aqui está meio frio, mas tudo É, bem, são hemisférios diferentes, né? Temos que seguir a natureza. Ô, Barend, hoje nós vamos falar aqui para o público que ainda não sabe o tema. Hoje nós vamos falar de Lúcifer. Lúcifer, nós vamos falar três questões aqui, né? A revista Lúcifer, né? Que é eu fiquei, eu tive acesso a uma série de coisas aí, sensacional, sensacional, um conteúdo invejável, posso dizer a palavra mais apropriada. A Blavatsky, em função disso, do ponto de vista dela, que ela esclareceu sobre essa questão, dessa palavra que está na sociedade, digamos assim, uma terminologia e um sentido que não tem nada a ver, né? Percebe-se que houve muita manipulação quanto a isso. E a própria questão de Lúcifer, quem foi Lúcifer ou quem é Lúcifer. Então, nós temos três diretrizes aqui para a gente seguir e tenho certeza que ao final o público vai ter um entendimento melhor. Nós começamos por onde, Barret? Pode dar o tiro inicial. Bom, o Lúcifer significa portador da luz. É importante saber. É um símbolo dos seres, na verdade, um coletivo que inspiravam, alimentaram a mente e o pensamento dos humanos. É como que talvez também no Brasil é mais conhecido Prometeu. Prometeu do belo mito grego, o titã que roubou o fogo dos deuses e deu à humanidade impotente. É o mesmo símbolo que Lúcifer. O mesmo símbolo isto também, às vezes, cristãos se assustam quando eu falo isto, mas pensa bem, sem preconceito. O mesmo é a serpente de Gênesis. Gênesis também foi transformado completamente errado num diabo, um demônio, Satanás, mas tem nada a ver. Por que demônio? Por que a cobra é demônio? Porque ele instigou o homem a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas era um sacrifício, um ato de amor, um ato de compaixão. Você é demônio? Se incitava as pessoas a aprender a crescer a consciência. Então você percebe como é ridículo esses dogmas. Agora, para explicar Lúcifer, tem muita coisa. Aqui, porque tem muitos portadores de luz. Agora, no começo da história humana, milhões de anos atrás, os seres humanos eram, por assim dizer, que nem no mito de Prometeu, eram impotentes, não podiam pensar. Então, seres divinos, ou meio divinos, que eram seres humanos no outro encarnação da nossa planeta Terra, que já eram humanos, agora se tornarem, por falta de outro nome, eu tenho que falar deuses. Na teosofia, eles são conhecidos como Manasaputras, filhos do Manas, filhos do pensamento, da mente. Sim. Eles acordaram, despertaram a mente do homem. Exatamente o que os pais fazem, né? Os pais contam histórias para os filhos, respondem perguntas, colocam
a sua consciência na consciência dos filhos, para que os filhos comecem a crescer, a pensar. Então, no começo, o filho fica naquele paraíso, né? Porque o pensamento não ainda acordou. Verdade. É que nem na Bíblia, o Adão e Eva estavam no paraíso, aí comerem da fruta, do árvore do conhecimento, aí eles olharem e se percebem que estavam pelados, nuas, quer dizer, eles se sentiam separados do outro, sentiam separados da natureza. Esse é o processo. Então, o Lúcifer, o Prometeu, a cobra, é o símbolo daqueles seres que acenderem em nós o fogo. O fogo. Lúcifer, por exemplo, em grego é fósforos. Aqui no Brasil, no Portugal, se fala fósforos para acender o seu cigarro. O holandês sabe que é o nome do fósforo holandês? É Lúcifer. A gente chama de Lúcifer porque é a mesma coisa. Então, alguma coisa que é sente. Então, em todos os mitos, presta atenção, em todos os mitos, você vai ver que a natureza do sacrifício, que a cobra, o Prometeu, o Lúcifer, é da mesma natureza. Porque Prometeu foi acorrentado numa a rocha do Cáucaso, quer dizer, ele ficou na pedra, ficou acorrentado na terra. Sim. A serpente, leia na Bíblia, foi privada de suas pernas, de modo que ele precisava se impulsionar rastejando pela terra. Está vendo? O símbolo ficou na terra. O Lúcifer dizem que é o anjo caído também, é o mesmo símbolo. Então, eles se movem à direção da terra. Eles foram para um mundo que para eles é um submundo, que para eles é um inferno. Por quê? Compaixão, amor, para ajudar a humanidade. Então, esse que é o símbolo na história da humanidade, o começo da história da humanidade, o momento que o homem se tornou homem, porque ele começou a pensar, graças à ajuda dos seres divinos, Manasaputras, Lúcifer, Prometeu. Esse aqui é a primeira significação da palavra Lúcifer. E este grande processo se repete quando conhece, sem dúvida, a doutrina de avatares, né? de seres divinos que descem, por assim dizer, para a Terra para ajudar o homem. Então, todo mundo que tenta ascender a compreensão, a compaixão, a insight nos seres humanos, nesse sentido, é um Lúcifer. Cristo, Jesus, é um Lúcifer. Você pode ler na Bíblia. Na revelação de São João, o Cristo diz: eu sou a raiz, o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Sim. E a estrela da manhã é Vênus, Lúcifer. Lúcifer é Vênus. E o símbolo é perfeito, porque Vênus está entre a Terra e o Sol. Então, Vênus não é a divindade mesmo, mas é portador da divindade. Ele anuncia o Sol. A escuridão da noite, aí a primeira estrela que aparece, não é estrela, é planeta, mas tudo bem. A primeira estrela que aparece é Vênus. Anuncia a luz do Sol. Então, o Lúcifer, o Vênus, é conhecido como portador da luz. E por isso, Grego, muita gente não sabe disso, mas no começo do cristianismo, Lúcifer era considerado como o portador da luz. Tinha papas que se autodenominavam Lúcifer. Se um papa se chama de Lúcifer, é claro que Lúcifer não pode ser o diabo. Sabe-se que também, hoje em dia, em Sardenha, Itália, a igreja de lá
celebra a festa de São Luciferno, 20 de maio. Olha. Outro bispo se chamava também de Lúcifer. Se você vai para a Wikipédia, você vê isto. Então, o dogma de Lúcifer ser diabo é ridículo. É ridículo. É impossível que pode ser um portador de luz que seja, no mesmo tempo, a encarnação do mal. Então... Barret, onde começou? Vamos aproveitar isso que você está explicando, muito interessante. Onde começou e por que começou essa história de que é um anjo caído, ele brigou com Deus, vamos dizer assim? São umas histórias que hoje, que a gente tem um nível de consciência de adulto, vamos dizer, como você falou, tem a fase da criança que vai sendo educada e vai desenvolvendo uma série de conhecimentos. De onde surgiu essa história dessa briga e não sei o que esse anjo se revoltou? O que há de verdade, mesmo no sentido oculto, o que há de verdade nisso? Diz para nós aqui, por favor. Olha, Greco, eu estava pensando nisso, em preparando aquela entrevista, estava pensando por que Lúcifer ganhou essa má fama. Isso. Aí, eu não tenho uma resposta totalmente satisfatória, mas eu tenho mais ideias. Para começar, aquela ideia de guerra no céu não é só no cristianismo que existe. Existe na Índia também, onde eles chamavam de virgens divinos. Tinha virgens divinos, na nossa língua seria anjos, né? Que tinha guerra também, alguns virgens divinas descerem para a terra e perderem a virginidade. O que significa isso? Isso é a grande sacrifício de deixar o estado elevado, o estado de bem-aventurança, de felicidade para a humanidade. Então, isso foi copiado também em cristianismo, né? Na Revolução de São João também está falando da guerra no céu. Agora, tudo as doutrinas do cristianismo no começo dos primeiros, segundo, terceiro século da nossa era, né? São cópias, receberem todos os ensinamentos do que eles chamavam de pagão. E pagão são as religiões e as filosofias da antiga Grécia, dos romanos, da Egito, tudo era para eles era pagão. Mas, no mesmo tempo, todas as doutrinas, eles roubaram. O cristianismo é um sistema sem critismo, né? Pegarem de todas as religiões. Isso. Mas, ao mesmo tempo, isto foi ignorância de propósito, não posso dizer, pode ser as duas considerações, né? Pode ser ignorância também criar poder. Então, eles falaram que a religião deles, o cristianismo, que nasceu lá em Alexandria, onde os neoplatonistas era muito, muito, muito importante. Então, eles pensavam, nós temos que fazer uma diferença enorme entre os pagãos e nós. Então, eles inventaram o todo-poderoso Criador do Universo, que não existe nas outras religiões um todo-poderoso Criador do Universo, nem na Índia, nem nos gregos, nem nos latinos, nem na... Porque eles falam de Brahman, né? Isso é Brahma, mas tem 1000 deuses lá, e tem para-Brahma, que é além do Brahma, tem, entendeu? Isso. Então, não tem um todo-poderoso. Mas quando se inventa um todo-poderoso Deus, precisa também de uma contraparte. Se havia um bem absoluto, tem que ter um mal absoluto. Então, eles inventaram um demônio. Você não acha o demônio que é conhecido no cristianismo, nas outras religiões? Tem seres que se mais identificam com o lado
da matéria, e tem seres que se identificam mais do lado de espírito, mas não de uma maneira absoluta. Então, eles transformaram o divino Lúcifer, o divino Prometeu, da mitologia grega, em um demônio. Assim, criaram um dogma, e o dogma foi tão incalculado no pensamento das pessoas da Idade Média, e não esquece, na Idade Média era proibido de pensar. Era proibido, se você tivesse outra ideia, eles te matavam. Não tinha possibilidade de pensar de outra maneira. Então, esse dogma foi tão, esse preconceito foi tão enraizado na mente do homem que ficou lá. Então, tem duas coisas. Eles inventaram um Deus poderoso, queriam ser diferente das outras religiões, por isso, no século IV, o cristianismo foi a religião da Império Romano única, quer dizer, não podia ter outra religião, não podia acreditar nos deuses dos gregos, dos latinos, as escolas de mistérios foram proibidas, fecharem, etc. Então, foi a época da escuridão. Então, esse dogma entrou nas cabeças do homem e foi tão forte lá que até hoje em dia, séculos e séculos depois, aquela ideia que Lúcifer é diabo ainda existe. Ainda existe. Ô, Barent, você já leu a Bíblia? Nem tudo, mas grande parte, sim. Nem tudo, tá bom, mas é só para te fazer essa pergunta aí. Como é que a Bíblia, como é que os apóstolos, como é que esses evangelistas colocaram essa questão na Bíblia? Como é que eles denominam, como é que eles chamam, como é que eles colocam que Jesus parece que foi tentado pelo diabo, né? Alguma coisa nesse sentido? Então, o que seria isso aí? Seria teria um outro sentido e eles quiseram dar uma direção de interesse próprio? Como é que você vê essa questão na Olha, Bíblia? Grego, no fundo, só a ilimitabilidade é absoluta, o resto é tudo relativo. Que é bem para mim, que é o pureza puro para mim, talvez para um Deus já é um pouquinho sujo, Sim. né? É tudo relativo. Então, isso é a ideia que você tem que sempre considerar. Também, no homem mesmo tem o lado que está focado no Deus interior, o lado divino do homem. A Pico della Mirandola fala isso muito bem, aquela filósofo do Renascimento. E tem um lado que é focado na terra, na matéria. Então, o que é iniciação? Iniciação é quando você mostra que você domina o seu eu inferior, seu self interior. Olha. O que aconteceu com Jesus e também com outros santos e avatares, que eles entrarem no deserto, ou outro símbolo, eles entrarem no submundo. Isso. Eles tinham que mostrar que eles conquistaram o seu eu inferior, que eles dominam o seu eu inferior. Isso aconteceu 40 dias com Jesus. Por exemplo, se fosse o mito do Orfeu, que foi também no submundo. Isso. Mas ele olha para trás e perdeu a sua divindade, Eurídice. Você conhece esse mito que ele entra lá? Então, olha para trás, quer dizer, ele está focando ainda no seu eu inferior. Então, a iniciação ele não conquista a iniciação, é um fracasso. Enquanto Jesus vai para deserto, então ele conquista o diabo, quer dizer, ele conquista o seu eu inferior.
Então, repete, antes de você continuar, repete essa frase, por exemplo, que eu quero que o meu telespectador grave. A iniciação é dominar o eu inferior? Como é que é isso? Iniciação quer dizer, por exemplo, é muito simples. Você, por exemplo, um cara que rouba, um ladrão, Ok. ele diz para si mesmo, ele toma a decisão, eu não quero mais roubar, eu não vou mais roubar. Depois, ele entra num quarto, numa sala, ele vê uma bolsa cheia de dinheiro. Perfeito. Iniciação, tentação. O que ele faz? Ele pega dinheiro, então, fracasso. Não, ele conquista. Aí, iniciação. Então, isso é, claro, é um exemplo muito simples. Figurativo, é Iniciação figurativo. muito mais. Mas se você realmente quer viver para a compaixão, se realmente vê que esse mundo aqui é uma ilusão, você conquista todas as tentações desse mundo, todas as... porque você percebe que são ilusões. Dinheiro, fama, tudo isso para você não existe. Então, realmente, você entra no submundo, Tá. no seu eu interior, e você evita olhar para trás, né? você é confrontado com todos aqueles erros que você fez no passado, e se você sente simpatia ou antipatia, pronto, acabou, não conseguiu. Eu vou te dar um exemplo muito bem. Um cara que é viciado em drogas. Então, em certo momento, ele conquista. Ele não usa mais droga. Agora, ele é mandado para uma casa ou um bairro onde tem muita gente que usa droga. Sim. O que ele faz? Se ele sente antipatia, já não é bom. Se ele sente simpatia, mas se ele está neutro, ele conquistou totalmente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, isso que aconteceu na iniciação. Então, isso, quando Jesus foi para o deserto, ele conquistou tudo o seu eu interior, tudo do passado, ele conquistou. Olha que E, interessante. bom, se virou Cristo depois. Ele virou Cristo, né? Depois disso, né? Foi exatamente esse, que era uma pessoa normal, mas que se permitiu ser ungido, se tornar um avatar, digamos assim. Ô, Baren, tá. Blavatsky, onde entra Blavatsky nessa questão de Lúcifer? E ela tinha um ponto de vista sobre isso, né? E, inclusive, ela fez um belo de um texto, né? Falando sobre isso, profundo, muito importante. Acho que todo mundo deveria ler. Não sei se isso está acessível para as pessoas lerem em algum lugar na internet, né? Se tiver, você me fala daqui a pouco. Porque seria interessante esclarecer a mente. A gente tem que parar de ser conduzido. A gente tem que parar de ser vaca de presépio. A gente tem que parar de... Temos que andar pelas próprias pernas e descobrir nossas próprias verdades, né? Me dê o ponto de vista da Petrovna, então, Varenda. Da revista dela ou da Blavatsky mesmo? Isso. Bom, nós vamos abranger tudo, mas o que ela própria tinha um posicionamento sobre a palavra Lúcifer ou quem era Lúcifer? Bom, ela escreve na primeira edição do Lúcifer dela, né? Que é o objetivo, eu estou lendo agora, mostrar coisas e nomes, homens e suas ações e hábitos em sua verdadeira forma. Combater o preconceito, a hipocrisia e o engano em todas as nações, em todas as classes da sociedade, em todas as partes da vida. Aí diz ainda, uma tarefa difícil, mas mesmo como experimento, não é impraticável nem útil. Aí ela faz uma citação da carta do Paulo para os Coríntios, para trazer à luz o que está escondido na escuridão. Então, ela usou a palavra Lúcifer como nome
da revista dela, porque essa palavra Lúcifer... Ela lançou, vamos lá, ela lançou uma revista com o nome Lúcifer, é isso? Foi. Tá. Isso que é muito antiga, isso? Acho que é do século XIX, né? Ela fundou, como a primeira revista de Lúcifer de Blavatsky foi em 1986. 1886. Mais do que 120 anos atrás, mais ou menos. Então, no primeiro artigo, ela falou por que eu chamo essa revista Esse que era o ponto, isso que eu queria dizer. Então, ela explica tudo sobre o nome de Lúcifer. Então, ela realmente fala, mas que o público diz, mas por que você chama sua revista de Lúcifer? Porque você sabe que muita gente não pensa que é diabo. Não, acho que o repórter que estava entrevistando ela, né, perguntou para ela por que esse nome de revista você não vai vender nada, né, com esse nome. Bom, ela deu três argumentos. Ela diz, o nome é importante, porque o nome reflete a ideia por trás dela. O propósito de Lúcifer é trazer para a luz o que é obscuro. Então, depois ela diz, por que sucumbia a preconceitos? Por que sucumbir a preconceitos tão profundamente enraizados no pensamento humano? Por quê? Por que viver uma mentalidade de medieval? Eu tenho que trocar o nome da minha revista porque o povo tem preconceitos? Isso aí. A terceira razão, ele diz, seria hipocrisia se eu mudar o nome. Então, ele diz, veja bem, eu uso minhas palavras, claro, ela fala muito mais bonito do que eu. Ela diz, olha, eu não posso... as massas, a multidão, ignorantes, eu entendo que elas achem que Lúcifer é diabo. Eles nunca estudaram, eles foram dito que Lúcifer é diabo, então eles acham. Mas, ela diz, os padres, os pastores, os teólogos, especialmente na época dela, né, que estudaram, foram para a faculdade, falam grego, falam latim, eles sabem que Lúcifer significa portador da luz. É porque ceder à sua hipocrisia, ceder ao preconceito é covardia, ela diz. Então, o resultado é que muita gente não queria comprar o Lúcifer, mas ela diz também, olha, a coroa dos verdadeiros reformadores, o verdadeiro Lúcifer, é a coroa de espinhos. Ela quer dizer que, bom, sacrifício é sempre um sacrifício se você quiser trazer a luz para a humanidade. Né? Também nenhum profeta é popular na cidade onde ele nasce. Quer dizer, para ela era muito importante de não ceder, não preconceito, porque o nome de Lúcifer era o símbolo de todos os preconceitos e todos os mal-entendidos que estão no cristianismo das igrejas, não no cristianismo de verdade. Perfeito. Cristianismo de verdade não é a mesma coisa que a teosofia, a mesma coisa que o budismo. Mas as igrejas, elas fizeram uma bagunça. Querer ou não querer, sem vontade, com vontade, isso não posso dizer. Mas, por exemplo, ela escreveu uma carta para o arcebispo da Igreja da Inglaterra, que tinha dito, se o sermão da montanha foi vivido, a sociedade ia se destruir em uma semana. Imagina
Imagina. Então, ali, o que é? Você não é o bispo mais importante da igreja? Então, seu mestre é idiota. Jesus é idiota, porque ele diz que tem que viver conforme os mandamentos do sermão da montanha. Entendeu? Então, o ético do cristianismo é belíssimo, bonito. Se realmente todo mundo que diz que é cristão vivesse o Aí sim. cristianismo, a gente estava num paraíso. Não tinha roubo, não tinha assassino, não tinha... todo mundo era irmão um do outro. Então, isso tem que bem perceber que a teosofia não tem nada contra o cristianismo ensinado por Jesus. Pelo contrário, a teosofia é a mesma coisa. Agora, você pode dizer a mesma coisa do hinduísmo, às vezes do budismo, também às vezes não tem nada a ver com os ensinamentos do Buda ou ensinamentos da Bhagavad Gita, por exemplo. Então, isso é degeneração, né? Sim, você é teosofista, você escreveu livros, você é instrutor, né? Como é que a teosofia vê essa questão? Eu sei que a teosofia ela tem uma mente holística, né? Ela é aberta, ela não se atém em uma única questão. Lúcifer dentro da teosofia, qual é o entendimento? Como é que é essa questão? A gente tenta, se conseguir, outra coisa, mas a gente tenta, nós da Sociedade Point Loma, aqui na Holanda, mas também tem sócios em outras partes do mundo, a gente tenta realmente trazer à luz o que está escondido. Isso pode ser tudo, em relação com a ciência, em relação com as questões sociais, da pobreza, da guerra, de transplante de órgãos, tudo a gente quer deixar a luz sobre todos os assuntos e então dá uma alternativa para o povo de viver. Não no sentido que você tem que fazer isso, mas isso também é possível. Então, pensa sobre isso e se você aceita. Entendeu? Então, a teosofia, um lado é um conhecimento, uma sabedoria, mas também é uma filosofia prática, que se tem que praticar na vida diária. Entendeu? Então, e também a gente não tem a ideia que todo mundo vai se tornar teosofista, mas que a gente pode formar um núcleo. Núcleo nem fisicamente que todo mundo está na mesma cidade, mas um núcleo mental, espiritual. Eu tenho uns amigos, irmãos no Brasil, em Portugal, Alemanha, Estados Unidos, outros países. Nem todos são sócios da nossa sociedade, mas têm a mesma ideia. Então, quando um núcleo é muito firme, é muito que nem um imã, você atrai outro. Perfeito. Aí você pode ter uma influência muito maior do que quando você tem uma organização com milhões de sócios, porque esses sócios não vivem o próprio doutrinas. Então, melhor um grupo pequeno. Claro, todo mundo é bem fino, mas pessoas melhor que são, mas não pessoas que ficam passivos, não. A gente procura trabalhadores no campo, né? Escuta, podemos dizer que existe literatura, existe algum tipo de literatura, seja teosófica, já vamos falar da revista daqui a pouquinho, né? Que ela é fantástica. Existe alguma literatura idônea e isenta de dogmas, essas coisas, que dê essa... As pessoas podem estar achando estranho a gente está falando dessa questão de Lúcifer, porque está todo mundo cristalizado na cabeça, no coração, na mente, sobre isso. Falou Lúcifer, nossa, que é Lúcifer? Lúcifer é capeta, é diabo,
é tudo que há de ruim, né? E, pelo contrário, o Barrett aqui está dizendo, essa coisa da questão, é muito importante dentro do processo de iniciação, o esclarecimento e quando você começa a discutir isso achando que é ruim, você está sendo afastado de uma verdade ou de um pedaço da verdade que pode te levar a mudar a sua vida, digamos assim, né? Então, existe alguma literatura boa para se mostrar sem essas historinhas que todo mundo já conhece, mas que tenha... Porque todo conto, toda lenda tem o seu fundo de verdade, não deixa de ser um processo, são coisas iniciáticas, né, que só quem tem uma mente aberta consegue alcançar. Existe alguma literatura nesse sentido que pudesse abrir a mente do ser humano, do Lúcifer no sentido da palavra mesmo, o portador da luz? Olha, creio todos os artigos da Helena Blavatsky, que ela escreveu no Lúcifer dela, no século XIX, está tudo colecionado em Collected Writings, em inglês. É uma coisa interessante também para você... Collected Writings está lá? Está lá no Collected... Mas o que é muito interessante, Collected Writings é inglês, claro, porque ela escreveu em inglês. Às vezes francês, mas a maioria em inglês. Mas a primeira língua que vai traduzir a Collected Writings é o português. E tem uma senhora, se você quiser, eu mando o nome dela, que traduziu todos os livros, 14 volumes de Collected Writings em português. E tem, se não me engano, 2 volumes já estão publicados em português. Se você tiver tempo, se você está afim, faça uma entrevista com essa senhora. Esqueci o nome dela agora, mas eu posso mandar para você. É muito interessante. Então, todos os artigos que ela escreveu na revista Lúcifer, você acha. Está online também, né? Está online, em inglês, mas vai traduzido em português. Sim. Mas tem uma literatura bastante grande que eu gosto muito de Peruca. De Peruca, ele explica, porque Blavatsky é difícil para ler. Muito difícil. Mas de Peruca, ele também fala, no fundo, a mesma coisa que Blavatsky, mas usa uma linguagem mais fácil. Tem um livro também que chama-se Os Fundamentos da Filosofia Esotérica, que foi traduzido em português, pode comprar no Brasil, que fala a mesma coisa que a doutrina secreta, só de uma maneira mais acessível para o povo. Explica mais coisas, entendeu? E tem outros livros interessantes de Church, por exemplo, William Quine Church, que também explica muito. Mas, como já falei, tudo que Blavatsky escreveu está na Collected Writings, que vai ser traduzido em português. São 13 volumes, se eu não me engano, né? 14 volumes. Isso. Eu tenho em inglês. É muito bom. É difícil, mas você tem que estudar mesmo. Um livro muito bom também, traduzido em português, é A Chave para a Teosofia. Sim. A chave para a teosofia é pergunta-resposta. Pergunta e resposta. Bom. Por exemplo, o que é teosofia? O que é cristianismo? O que é isso? Etc. Então, é muito bom para começar também. Pode comprar também lá na editora teosófica, lá em Brasília, né? Todo mundo pode comprar. É muito bom o livro. Tem uma livro que é mais místico, que é A Força do Silêncio, da Blavatsky também. É muito bonito, mas é mais místico, mais para quem já estudou um pouquinho da teosofia. Bom, nós temos o nosso revista Lúcifer, que é escrito em holandês, mas também... Vamos falar dela. Primeiro, a primeira pergunta, antes de você falar da revista. Ela é acessível a todo mundo? Ela é por assinatura? Quem quiser conhecer a revista, como é que faz? Bom, se você vai para nosso site de blavatskyhouse.org, o que vai no fim da edição aqui. blavatskyhouse.org,
Tá, o que tem lá? Você acha, está em inglês, mas você olha para revistas, todos os Lucifers foram, não, todos não, mas eu acho que uns 10 volumes. Agora vamos traduzir sempre em português também. Estão disponíveis para leitura, então? Estão. É maravilhoso, gente. É isso que é material, por isso que eu trouxe o Baren hoje aqui, na reestreia do Inteligência Abstrata, exatamente porque é um conteúdo fantástico. É um conteúdo fantástico. E tem a parte em inglês, né? Que você tem parte em inglês, espanhol, português. Artigos sensacionais. A revista também tenta fazer um diálogo. Se você não concorda, você tem um comentário, você tem uma pergunta. Muito legal. Tudo que você pergunta, tudo sempre vai ter uma resposta. É a nossa obrigação. Então, se você quer você lê um artigo, você não atende com uma coisa, quer mais informação, você manda um e-mail para nós, a gente responde. Sempre. Todo mês quando sai, né? Mês não, é bimestral, né? A revista. A gente tenta 4 vezes por ano. 4 vezes por ano, trimestral. Então, sempre que o Baren me manda uma, vocês sabem que eu compartilho, né? Porque eu passo para todo mundo ler. Aquilo é uma leitura que, no mínimo, vai te trazer informação isenta, ele não te induz a nada, é isenta toda a informação que tem lá. E uma revista que dura 100 e poucos anos, né? É porque deve ter um conteúdo muito bom. Me fala mais um pouquinho, então, do conteúdo da revista. Qual é o objetivo da revista? Toda revista tem um objetivo. Porque teosofia, por exemplo, tem livro, tem revista, tem um monte de coisa. Então, qual é o objetivo? A Blavatsky, vocês continuaram o objetivo inicial da Blavatsky está mantido para a teosofia continuar sendo... Teosofia não, para o Lúcifer continuar sendo divulgado ali como revista? Olha, para começar, a gente não tem um nível da Blavatsky, é claro, né? Claro, tá. Mas a gente tenta, mulher, nós somos seres humanos que somos que nem todo mundo, né? Somos tentando, mas a gente tenta trazer também à luz o que está escondido na escuridão. Então, qualquer pergunta... Por exemplo, você sabe que tem uma guerra aqui na Europa, então a gente fez uma revista acho que de 50 ou 60 páginas sobre a paz, que é a origem da guerra, como pode evitar a guerra, o que se faz faz. Todo mundo pode fazer, everybody a peacemaker, todo mundo pode fazer a paz. Isso. Essa revista pode pegar assim, tudo de graça de nosso site. Quando tinha aquela epidemia de corona, a gente fez uma revista tudo de corona. O que é um vírus? Por que tem aquela pandemia? O que temos que fazer para evitar essa pandemia? Mas também, por exemplo, quando tem uma novidade na sociedade, agora, por exemplo, estou me lembrando de um artigo sobre Lao Tse, aquele sábio chinês. Então, tem 2 artigos sobre Lao Tse, que é muito bom para ler. Pouca gente conhece Lao Tse, que é um sábio também, mas tem sobre a evolução, quando tem porque muita gente pensa que o nosso caráter está no DNA, Então, eles dizem meu DNA, Não, mas aí, o que é evolução de verdade? Aí a gente vê um artigo sobre a evolução progressiva. Tem um artigo sobre a arte que ensina, etc. Tudo que existe, por exemplo, antes de ontem, recebemos uma pergunta de uma moça que diz: mas eu leio na Bhagavad Gita sobre Krishna, que Krishna é isto, mas por que na Índia eles falam que Krishna... Então, uma pergunta dela sobre Krishna. Então, a gente tenta responder. Entendeu? Isso é muito bacana. Eu
desde que o Barend me apresentou a revista, né? Uma vez, numa das conversas que nós tivemos aqui, no outro programa, no Vida Inteligente, né? A partir daí, eu comecei a ler, e realmente é uma leitura fantástica. Uma vez a cada 3 meses, né? Então, e o conteúdo é fabuloso. E, por falar nisso, já vou... nós temos a comunidade Vida Inteligente no Facebook. As edições de Lúcifer que eu tenho, desculpa, que eu tinha, já estão no nosso arquivo lá para consulta. Então, se você não acessa a página da Blavatsky, que está aí o crédito aqui embaixo, você pode dar uma olhada e fazer essa leitura, apesar de que está lá em qualquer língua. Nosso está em língua portuguesa. Existe essa... Barend, a revista não é impressa, né? Sim, mas porque hoje em dia, por exemplo, se eu mando uma revista para o Brasil, você paga em dinheiro. Então, hoje em dia, como todo mundo tem internet, mas se você quiser, a gente manda. Aí você tem que pagar. Você tem que pagar. Ela é publicada fisicamente também? Bom, depende. Se você quiser, então você quer pagar o correio, a gente manda para você. Mas a maioria das pessoas... acessa eletronicamente. Aqui na Holanda tem em papel também, porque é mais fácil para nós de mandar para a Holanda, mas para Estados Unidos, porque é Lúcifer também em inglês, para a Alemanha, etc. A maioria quer assim, digital. Mas agora, se você quer em papel, tudo bem, a gente manda. Só que tem que pagar correio. Existe algum projeto, eu duvido, mas existe algum projeto de disponibilizar em outras línguas também a Lúcifer desde o começo, ou não? Olha, difícil, né? Não, olha, para ser honesto, eu estou muito feliz porque faz mais ou menos 10 anos porque eu vivi aqui na Holanda, minha esposa é brasileira, então eu falava português, mas eu não tinha contato com nenhum brasileiro teósofo. Agora tem o ITC, que é o International Theosophy Conferences. Aí encontrei um brasileiro, fiz contato com ele, fui para Brasília, conheci bastante gente lá no Brasil, eles podemos fazer alguma coisa junto, claro, então começaram a traduzir livros, etc, etc. Aí sim, agora tem bastante contato com Fernando Mansur, por exemplo, com outros, Fernando Mansur faz um trabalho maravilhoso. Muito, ele traduz muitos livros em português, ele tem como se diz, pioneiro, né? Edição pioneiro. Então, ele ajuda muita gente. Então, a gente tem muitos contatos. Agora, nós estamos criando aqui na Holanda, no nosso site, uma seção português, onde nós vamos pôr todas as traduções em português. Por exemplo, o livro de Peruca, Fundamentos da Filosofia Esotérica, já foi traduzido, e daqui a pouco você vai achar no nosso site também. Todo mundo pode pegar e ler. Boa notícia você está trazendo, porque é um material riquíssimo. Material para consulta é riquíssimo. Isso é um excelente trabalho. Me avise quando estiver pronto aí, né? Para eu poder divulgar aqui também. Além disso, creio que nós temos um curso Sabedoria Universal que é em inglês, alemão e holandês, mas nós agora tem em português também. É mesmo? Começa em janeiro, agora tem um grupinho de os pioneiros que estão fazendo esse curso. Então, com a internet é tudo muito mais fácil, porque a gente faz tudo com a internet, então pode ser de Portugal, do Brasil, da Angola, quem fala português. Você tem que achar um horário que é bom para todo mundo, porque a diferença de... Mas isso é, cada um se adequa. Sempre dá um jeito, o curso também é português.
Que bacana, que boas notícias. Sabedoria Universal. Muito bom. Esse curso agora acaba com o grupo em dezembro ou em janeiro. Nós, se tiver gente, né, vamos começar de novo com o curso. Não deixa de me avisar, principalmente se for na língua portuguesa, que a gente divulga nos programas que nós sem dúvida. Isso sem é muito dúvida. importante, é um estudo sério, um material sério, então isso é muito bom. Então, em resumo, Baren, Lúcifer, então, vamos esclarecer. Eu acho que nós tivemos já um certo esclarecimento sobre essa questão, mas a gente reconhece que é uma coisa muito enraizada, né, na cabeça das pessoas, de que é coisa ruim, de que é isso, que é aquilo. Então, só que quanto mais a gente não se permite abrir a mente, menos verdade a gente vai ter na nossa cabeça. Não que a verdade esteja fora da nossa cabeça, mas essas resistências que nós humanos temos é que dificultam o nosso progresso, né? Baren, dá o seu recado final aqui para nós nesse recomeço do Inteligência Abstrata, que você vai voltar mais vezes. Nós vamos falar... Eu desejo a todos que escutem essa entrevista, que eles se tornem um Lúcifer. Um Lúcifer para seus irmãos. Isso, exatamente. Olha, tentem acender a parte superior que todo mundo tem. A parte portadores da luz. Pública, entendeu? A parte de luz. Então, você tem que viver mesmo naquela parte superior de você mesmo. Aí você pode acender, que nem o Prometeu, né? Você pode também, que nem com o fósforo, como uma vela pode acender 1000 velas. Então, todo mundo pode. Com certeza. Entendeu? Então, isso a gente pode, porque a gente, no fundo, nós somos seres divinos que estão na face do ser humano, mas no nosso coração nós temos todas aquelas faculdades divinas. E às vezes eu olho para o mundo e penso, bom, que bagunça, mas isso é tudo ignorância. Então a gente tem que ser optimista, etc. Então eu desejo que todo mundo se torne um Lúcifer. Então, e agora... está aqui embaixo, disponibilizado mais uma vez o endereço da Blavatsky, da organização que você que dirige isso, né, Baren? Na Holanda? Isso. Ok. Não, nós estamos um grupo, mas eu só aqui na Holanda, sou eu e minha esposa que fala português. Tudo bem. Aí o endereço ali, através disso você acessa o site, tem um material muito bom. É um material que não vai contra ninguém, nem fala mal de ninguém também. É mais um material para você poder somar. E é muito bacana essa disponibilidade, essa bondade que as pessoas têm em compartilhar o seu conhecimento. Baren, muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, muito obrigado a você, porque você ajuda a espelhar a luz, né, também. É isso aí, de mãos dadas aí, né? Um fraterno abraço, fica bem, tudo de bom. Tchau. Obrigado. Legal. Começamos bem, então, aqui o retorno à inteligência abstrata, né? E muito esclarecedor a questão sobre Lúcifer, a revista Lúcifer, que está disponível na página dos arquivos do programa Vida Inteligente no Facebook, né? E todos os endereços que estão lá para vocês poderem acessar. Então, agora... cabe a cada um fazer o que bem entender com a informação que recebeu. Se permitir, beleza. Se não se permitir, beleza também. É isso. Fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem. Tchau.